Eu estou muito empolgada, muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com você hoje do que Deus ele tem depositado na minha vida, no meu coração. E eu espero que você esteja também animado para isso. E vamos começar lendo um versículo que está lá em Hebreus, capítulo 5, dos versículos 12 ao 14. Se você trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar, ou então você pode ler aqui no nosso telão. Esse versículo é o nosso versículo-chave da palavra de hoje. E toda a nossa mensagem vai se basear nele. Está aqui no telão? Está lá. Acompanhe comigo. Diz o seguinte: embora a essa altura vocês já devessem ser mestres, ainda precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Vamos repetir juntos essa frase? Diga: estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos. Diga comigo: adultos. Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Quantos aqui você já ouviu aquela expressão ou aquele ditado popular que diz assim: não dê o peixe pronto, mas ensine a pescar? Exatamente, não dê o peixe pronto, mas ensine a pescar. Nessa tarde, querido, eu quero ensinar você a pescar. Amém? Dar o peixe pronto é você simplesmente dar algo pronto para uma pessoa, sem ela se esforçar, sem ela aprender. Mas você ensinar a pescar significa você ensinar algo para que a pessoa mesma ela possa conseguir andar com as suas próprias pernas. E eu creio que nessa tarde, queridos, a presença de Deus está aqui e Ele deseja nos ensinar a pescar. Muitas vezes, nós estamos caminhando com Deus e nós sempre queremos ganhar o peixe pronto. Afinal de contas, é muito cômodo ganhar tudo pronto, é ou não é? Mas na vida com Deus, queridos, Deus ele quer nos amadurecer espiritualmente, ao ponto de que eu e você, nós possamos por nós mesmos crescer e desenvolver naquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Nesse versículo que nós acabamos de ler aqui, o apóstolo Paulo ele fala que tem pessoas que ainda precisam de leite. Isso fala de uma imaturidade espiritual. Mas eu creio que nessa tarde, Deus ele quer levar a minha vida e a sua vida a um lugar onde nós precisamos de alimento sólido, de um crescimento, de um amadurecimento espiritual. E é por isso então que nessa tarde, o título da mensagem que eu gostaria de compartilhar com você é: do leite ao alimento sólido, crescendo em maturidade espiritual. Do leite ao alimento sólido, crescendo em maturidade espiritual. Vamos orar mais uma vez antes de prosseguir? Convido você, se você quiser fechar os seus olhos, ore nessa tarde para que o Espírito Santo ele possa levar as nossas vidas a esse lugar de crescimento, onde nós possamos nos alimentar hoje, não apenas de leite, mas de um alimento sólido, da palavra verdadeira do Senhor, que nutre e edifica as nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, nessa tarde, eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui nesse lugar, cada homem, cada mulher, cada filho, filha tua, únicos e amados que estão aqui hoje. E eu oro, querido Espírito Santo, que você possa nos levar a esse lugar de crescimento, amadurecimento. Não estamos satisfeitos apenas com leite, mas nós queremos alimento sólido. E a minha oração nessa tarde é que o Senhor nos leve nessa jornada, onde possamos então crescer e estar prontos para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que eu oro e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Do leite ao alimento sólido. Queridos, isso fala de nós passarmos de uma imaturidade para uma maturidade espiritual. E eu quero começar a nossa mensagem, nós vamos dividir ela em três partes hoje. Se você já me viu pregar, você deve ter percebido que eu gosto muito de trazer início, meio e fim. Porque não sei você, mas na minha cabeça isso funciona melhor, eu entendo melhor, espero que para você seja assim também. E a nossa primeira parte, eu gostaria de começar falando de alguns sinais de uma pessoa que ela ainda caminha numa imaturidade espiritual e também alguns sinais de uma pessoa que ela já cresceu, que ela já amadureceu e ela está caminhando num alimento sólido, numa maturidade espiritual na vida dela. Para que isso? Porque nós precisamos ver aonde estamos no caminho. Se queremos crescer, precisamos observar
Aonde eu estou? Em que nível de maturidade eu me encontro? Para que possamos deixar com que o Espírito Santo ele revele e comece a trabalhar nas nossas vidas. Amém? Por exemplo, se eu ver que horas são agora? 5h40. Se eu quisesse chegar em Florianópolis, que horas eu chegaria em Florianópolis aí, se eu saísse agora? Alguém me ajuda aí? Quanto? Umas 9? 9 horas? Não, diz o pastor. 8h30, então? Se eu quisesse chegar às 8, né? Se eu olhar assim, eu quero chegar lá às 8. Opa, eu vou ter que procurar um caminho mais rápido, eu vou ter que colocar um pouquinho o pezinho no acelerador para que eu possa chegar no meu objetivo no horário que eu preciso. Por isso que nós vamos começar nisso aqui. Precisamos ver aonde estamos no caminho para onde queremos chegar. Quem está comigo aí? Amém? Vamos lá então. Vamos começar com os sinais de imaturidade. Imaturidade espiritual. Uma pessoa ainda imatura, que precisa desenvolver algumas coisas na vida dela. É uma pessoa que ela tem falta de perdão e ofensa. Falta de perdão e ofensa. Uma pessoa, queridos, que ela não perdoa, que ela se ofende facilmente, que ela está sempre naquele dodói, naquele ai, 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 que você não pode falar nada para ela e ela já se machuca. É uma pessoa que talvez na vida dela, ela ainda precisa crescer espiritualmente em algumas áreas. Uma coisa eu posso te prometer, ninguém sai nessa vida ileso sem alguém magoar você, sem alguém pisar no teu calo em algum momento. Sim ou não? Todos nós estamos sujeitos a isso. Porém, o que vamos fazer com aquilo que fizeram conosco é o que determina o nosso nível de maturidade espiritual. Uma pessoa que ela não sabe perdoar, que ela não sabe resolver conflitos, que ela guarda no seu coração mágoas, ressentimentos, é uma pessoa que ainda precisa amadurecer espiritualmente. Amém? Esse é um dos sinais. Segundo sinal de uma pessoa ainda com maturidade espiritual. Esse aqui pega tudo nós. Dá uma olhada para a pessoa do seu lado e diga, ai, 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 se prepare. Uma pessoa com imaturidade espiritual é uma pessoa que ela não tem controle da própria língua. Uma pessoa que não controla as suas palavras. Hoje de manhã foi engraçado, quando eu falei isso aqui, deu um murmurão aqui no auditório que foi engraçado de ver. Mas é verdade, uma pessoa imatura espiritualmente é uma pessoa que ainda não controla, não tem domínio sobre as suas palavras. Lá em Tiago 1,26, a palavra nos fala o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor algum. Ou seja, se alguém se considera maduro espiritualmente, mas não refreia a própria língua, talvez essa pessoa ainda precise crescer em maturidade espiritual em algumas áreas da vida dela. Quem não refreia a sua língua, quem não controla as palavras, quem fala demais, quem tem maledicência nos lábios, tece comentários maldosos a respeito de outras pessoas, é alguém que ainda precisa amadurecer espiritualmente na vida dela. Amém? Terceiro sinal de uma pessoa imatura é aquela pessoa que abriga no coração inveja, ciúmes e contendas. Inveja, ciúmes e contendas. Tiago 3,16 nos fala: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. 1 Coríntios 3,3: porque vocês ainda são carnais, visto que há inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ou seja, não estão agindo ainda com imaturidade espiritual? Onde há inveja, ciúmes, contendas. Quem sente essas coisas no coração, queridos, e abriga isso no coração, é uma pessoa que ainda precisa crescer em maturidade espiritual. Uma pessoa que vê alguém sendo levantado, honrado, e você não consegue se alegrar com essa pessoa e honrar a vida dela também, é porque talvez precisa crescer em maturidade espiritual. Alguém que vive em confusão. Já viu gente que onde vai leva confusão? Quem já conheceu uns assim? Talvez essa pessoa precise crescer em maturidade espiritual na vida dela. Outro sinal muito importante é alguém que não prioriza e não tem compromisso com o reino de Deus. Se você quer saber o nível espiritual de alguém, no nosso caso hoje, é o nosso próprio nível, amém? Não é para o outro, mas a gente está olhando a gente mesmo. A gente está pegando aqui na mão do Espírito Santo agora e a gente está dizendo: Espírito Santo, me ajuda a ver aonde eu estou no caminho, se existem esses sinais na minha vida para que eu possa crescer e amadurecer.
Se você quer medir o seu nível de maturidade espiritual, olhe para o quanto você tem compromisso e prioridade com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Por exemplo, quem aqui participa de um GPS? Amém? Estamos quase voltando os nossos GPS aqui da nossa igreja. É maravilhoso, não é? Participar de um grupo onde a gente caminha com pessoas que fortalecem a nossa fé. Como que você mede? Teu GPS, por exemplo, é na quinta-feira. Você tem durante a semana segunda, terça, quarta, sexta, sábado e domingo. E o camarada marca compromisso quando? Quinta-feira, bem no dia do GPS. Tem tantos outros dias, eu entendo que tem alguns momentos que não tem como, que teria que ser aquele dia. Mas quem entende o que eu estou falando? Qual a sua prioridade? Tem tantos dias para marcar e às vezes a gente sempre coloca as coisas acima dos nossos compromissos com Deus e com o reino de Deus. Isso é um sinal de imaturidade espiritual. Outro, esse aqui chega até a ser meio engraçado. A síndrome da ovelha gorda. Quem já viu esse? É a pessoa que ela só quer ser servida, mas ela nunca está disposta a servir. Um sinal de imaturidade espiritual. Uma pessoa que só recebe, mas ela nunca está apta, pronta para dar algo de si. Isso é um sinal de imaturidade espiritual. Outro sinal, uma pessoa que ela não suporta ser orientada e corrigida. Lá em Provérbios 12:1 fala assim: para aprender é preciso amar a correção e a disciplina, e é estupidez odiar a repreensão. Quem não gosta de ser corrigido geralmente é criança, é ou não é? Pais, temos pais aqui? Quando você corrige os seus filhos, qual é a cara deles? Não gosta muito, é ou não é? Porque criança não gosta de ser corrigido. Agora, um adulto, uma pessoa madura, ela entende esse versículo que nós acabamos de ler. O sábio, ele vai amar a repreensão, porque ele entende, se eu estou sendo corrigido, se eu estou sendo orientado, é porque essa pessoa me ama e ela quer que eu vá bem, que eu melhore na minha vida. Quem pode dizer um amém por isso? Amém? Então, se nós não gostamos de ser disciplinados, corrigidos, ou que alguém nos oriente, é um sinal de maturidade espiritual. Eu passei tantos aqui, queridos. Deixa eu passar mais esse aqui, porque esse aqui é muito importante também. Uma pessoa que ainda é imatura espiritualmente é aquela pessoa que ela não corrige os seus erros, mesmo já tendo revelação da palavra de Deus. É aquela pessoa que ela já sabe o que na vida dela não está de acordo com o que a palavra de Deus diz, com o que Deus tem para a vida dela, e ela insiste em permanecer no erro. Porque uma coisa, queridos, é quando você é novo, você está crescendo agora na sua fé. Se você está aqui hoje, você está nos visitando, ou talvez você está aqui há menos de um ano, essa parte não é para você, ok? Mas se você está aqui há mais de um ano, e você já tem revelação de coisas na sua vida que você precisa alinhar, se você quiser viver a vontade de Deus para você, e por alguma razão você ainda não corrigiu, sinal de maturidade espiritual. Precisamos corrigir, precisamos alinhar a nossa vida com o que Deus tem para nós. E um último que eu quero dar para você. Tá todo mundo vivo aí? Não escuto nem a respiração de vocês aí embaixo. Se está doendo é porque o Espírito Santo está trabalhando, amém? Ele tem a sua maneira de falar conosco. Um último sinal que eu quero passar para você é que uma pessoa imatura, ela sempre depende da fé dos outros, mas ela nunca constrói e fortalece a sua própria fé. Sabe, queridos, eu não estou aqui pregando, ensinando a você que você não deve pedir ajuda para pessoas mais maduras. Claro que você deve. Mas o que eu quero dizer é o quê? Se por toda a vida é isso, você precisa de alguém para resolver os seus problemas, você não tem capacidade de você mesmo ler a palavra, buscar direcionamento de Deus por si próprio, é sinal de maturidade espiritual. Certa vez eu conversava com uma moça por muito tempo e toda vez era a mesma história. Toda semana ela me mandava uma mensagem: Letícia, eu preciso da sua oração. Ela usava exatamente essa frase: eu preciso da sua oração. Estou com problema nisso, estou com dificuldade nisso, preciso tomar essa decisão, eu preciso da sua oração. E por muito tempo eu falava: conte comigo, estou orando por você, a palavra de Deus fala isso, vai dar certo. Até que um belo dia, o Espírito Santo falou no meu coração e falou assim: fala assim para ela, ela não precisa da tua oração, ela precisa da oração própria dela na minha presença. E aí, um belo dia, quando ela veio com essa frase: Letícia, eu preciso da sua oração, eu falei para ela com muito amor: meu bem, claro que eu vou estar orando por você, mas deixa eu te falar, você não precisa da minha oração, você precisa construir a sua vida de oração.
Você precisa fortalecer a sua fé e aprender a depender de Deus e não de mim. Quem entende o que eu estou falando? Amém? Uma pessoa imatura, ela não consegue construir a sua própria fé no Senhor. Amém? Ok os sinais de imaturidade? Quantos aqui estão aqui? Meu Deus, dei ok em todos, Lê. Não. Vamos agora para o lado bom. Vamos agora para a parte da maturidade espiritual. Que em nome de Jesus vamos dar muitos checks aqui, amém? Estamos crescendo em maturidade. Sinal de uma pessoa madura espiritualmente, um primeiro sinal. Essa pessoa ela tem desejo pelo alimento sólido. Essa pessoa ela tem desejo por se aprofundar na palavra de Deus na vida dela. É gostoso ou não é a gente tomar o leite espiritual? É sim, aquela palavra que nos traz conforto, né? Quem sabe o que eu estou falando? Que traz esperança, que traz paz, que faz ali um carinho na alma, no coração. É bom e ela tem o seu lugar nas nossas vidas. Mas se nós, como eu acabei de falar ali no início, vivermos a vida inteira bebendo leite, nunca vamos crescer e estar prontos para um alimento sólido. Nós precisamos, uma pessoa madura, ela deseja isso na vida dela. Eu quero um alimento sólido, eu quero uma palavra que me corrija, que me traga alinhamento, que me desafie, que me tire da minha zona de conforto. Isso é um sinal de uma pessoa que ela está crescendo, amadurecendo espiritualmente. Leite não dá mais. Eu preciso de alimento sólido. Amém? Um outro sinal de uma pessoa madura espiritualmente é uma pessoa que desenvolveu na vida dela a paciência e a flexibilidade. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Pergunta aí para ela, você é paciente? Flexível? O que ela respondeu? Não precisa contar. Provérbios 14, 29. Olha só esse versículo. Diz o seguinte: o longânimo, ou seja, o paciente, o flexível, é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Olha isso. Ele está falando o quê? Aquele que tem paciência, que tem flexibilidade, ele é grande em entendimento, ele amadureceu espiritualmente. Mas aquele que não tem paciência, que tem um ânimo precipitado, ele ainda é imaturo, ele exalta a loucura. Um grande sinal que você está amadurecendo espiritualmente é que você aprendeu a ter paciência, a ser flexível, a ser longânimo com as pessoas ao seu redor. Amém? Outro sinal, esse aqui é bem importante de uma pessoa madura, é a capacidade de fazer sacrifícios. Diga comigo, sacrifício. Sacrifício não é coisa de criança, é ou não é? Pais aqui novamente, quantas vezes você já sacrificou algo seu, algo que talvez você queria, para que você pudesse fornecer os melhores coisas aos seus filhos? Temos pais assim aqui? Porque sacrifício é coisa de adulto, é coisa de pessoas maduras. E uma pessoa, querido, que é madura espiritualmente, ela é capaz de fazer sacrifícios em prol do outro e em prol do reino de Cristo, reino de Deus, amém? Por exemplo, vamos ter aqui o nosso dia de ir lá limpar a cidade. Sábado de manhã, bem cedo. Se eu sou uma pessoa madura, eu sou o primeiro a me inscrever, a colocar o meu despertador e chegar lá para participar daquilo que a minha igreja, a minha comunidade local está fazendo. Amém? Outro sinal, você está no seu grupo de GPS, seu grupo lá combinou de fazer uma coisa diferente, vamos todo mundo comer pizza naquele dia. Aí você, mas eu prefiro hambúrguer, mas tudo bem, eu vou lá bem felizinho comer a pizza, porque eu sou uma pessoa madura e eu vou trabalhar para que haja unidade e colaborar com o que está sendo feito naquele dia. Amém? Outro exemplo, vamos ter uma ação, algo diferente na igreja que vamos precisar levantar recursos financeiros. Se eu sou uma pessoa madura, eu sou a primeira que eu vou me organizar e eu vou semear e eu vou ser generoso. Porque eu sou capaz de fazer sacrifícios em prol do reino de Deus. Amém? Estão recebendo aí? Quem já deu o check aí? Amém? Lê, não dei nenhum, meu Deus. Vamos ver, vamos dar mais uma chance para você. Vamos lá. Outro sinal de uma pessoa madura espiritualmente é aquela pessoa que ela caminha em humildade e não precisa de reconhecimento. Voltando para a imaturidade, uma pessoa imatura, ela sempre precisa ser reconhecida por alguém. Se ela não é reconhecida, ela não serve, ela não faz mais. Mas uma pessoa que ela cresceu em maturidade, ela entende: eu estou servindo ao meu Deus e o meu reconhecimento vem dele. Se eu for elogiado, se eu for reconhecido, glória a Deus por isso, eu devolvo a glória para ele. Se eu não for, glória a Deus por isso também, porque eu sou maduro, eu não preciso disso. Eu preciso ter um coração humilde, um coração de servo. Amém? Outra característica
é uma pessoa que ela caminha em submissão. Diga comigo, submissão. Você ser submisso não é você ser capacho. Não é você não ter opinião, não ter direito de fala. Mas você ser submisso é você estar debaixo de uma missão. A palavra diz isso, submissão. Estar debaixo de uma missão. Uma pessoa que ela amadureceu espiritualmente é uma pessoa que ela aprende a andar em submissão na vida dela. Até porque, querido, Deus ele nunca vai levantar uma pessoa com uma visão própria enquanto ela não aprender a honrar e a ser submisso à visão de outra pessoa que Deus colocou sobre a vida dela. Uma pessoa madura, ela vai aprender a andar em submissão com honra e com alegria. Outro sinal é uma pessoa que ela prioriza o reino de Deus e serve aonde há necessidade e não apenas onde quer. Um verdadeiro servo, ele não se importa aonde ele está servindo, ele se importa em estar servindo, em priorizar o reino de Deus. Contrário da imaturidade, a ovelha gorda. Me dá, me serve, me sirva. A pessoa madura, onde eu posso servir? Aonde há necessidade, aonde está precisando, aonde tem algo que alguém ainda não supriu, que eu quero ser o primeiro a me voluntariar para suprir. Amém? Querem mais um? Uma pessoa que tem maturidade espiritual é uma pessoa que ela tem um coração perdoador. Uma pessoa que sabe perdoar. Perdão, queridos, é uma grande chave para nos amadurecer espiritualmente. E Jesus é o nosso maior exemplo. Olha o que a palavra de Deus fala a respeito de Jesus em 1 Pedro 2, 23. 1 Pedro 2, 23. Está falando sobre Jesus e ele fala assim: quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Porque um coração maduro, ele entende que se Jesus ele foi capaz de perdoar o imperdoável, eu também posso estender perdão e misericórdia quando alguém falha comigo. Amém? Sinais de maturidade espiritual. Quem aí conseguiu identificar na sua vida? Tanto de um lado quanto de outro. Todos nós, queridos, temos. Se você está aqui e você fala assim para mim, eu não tenho nenhum sinal de imaturidade. Eu conto ou vocês contam? Você já está tendo um. Uma pessoa madura, ela reconhece que tem áreas na vida dela que ela ainda precisa crescer, ela ainda precisa melhorar. Amém? Essa é a primeira parte que eu queria compartilhar com você. Agora eu quero trazer para ti, por que eu deveria me preocupar em crescer em maturidade espiritual? Por que eu deveria ser intencional no meu crescimento com Deus, no fortalecimento da minha fé? Quero te trazer aqui algumas razões. Primeira delas, maturidade espiritual é algo que o próprio Deus espera de nós. Deus espera que eu e você possamos crescer em maturidade espiritual. Efésios 4:13 fala o seguinte: até que todos, diga comigo, todos nós, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu já vi muitas pessoas perguntarem assim: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Uma coisa eu posso te afirmar. Uma das principais vontades que Deus tem para a sua vida é que você amadureça e cresça espiritualmente. Porque é algo que Deus ele espera de você. Deixa eu falar de novo aqui com os pais e mães. Temos pais e mães aqui de crianças aí para baixo de 3 anos de idade? 4, 3 anos de idade? Temos alguns aqui. Para vocês a pergunta. Se você tem principalmente um bebê de colo, é natural que conforme vai passando o tempo, você espera que haja o que na vida do seu filho? Crescimento. Você espera que aquele bebê, com o passar do tempo, ele vá, por exemplo, crescendo os dentinhos? Sim ou não, pais e mães? Você espera que, com o passar do tempo, ele comece a engatinhar? Com o passar mais do tempo, que ele comece a caminhar? Que, com o passar do tempo, ele comece a falar? Por quê? Porque isso é o esperado, é o natural, que haja crescimento, mudança, desenvolvimento. E pais e mães, se isso não estiver acontecendo naturalmente na vida do seu filho, é um sinal de que algo não vai bem, que você precisa procurar um especialista, uma ajuda, porque o crescimento não está acontecendo. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Deus, como nosso Pai perfeito, Ele espera, há uma expectativa que haja crescimento na nossa vida conforme vamos caminhando na nossa fé.
Volto a dizer, se você está aqui hoje, não faz nem 6 meses que você está caminhando com Jesus, fique tranquilo, é natural que você ainda precise de leite, quem entende o que eu estou falando. Mas se você já é grande e você ainda está no leite, existe alguma coisa que precisa ser transformada. Porque o crescimento, ele é esperado. E Deus, ele espera que eu e você, a gente cresça em maturidade espiritual. Amém? Segundo motivo do porquê você deveria se preocupar com isso. Esse aqui chega a ser engraçado também. É para que eu não seja um bebezão espiritual para sempre. Dá uma cutucada aí nessa pessoa, diga, não seja um bebezão para sempre. Não seja, não seja. 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao 2, Paulo novamente fala o seguinte para nós. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas tive que falar como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Queridos, nós precisamos buscar o amadurecimento espiritual na nossa vida, porque nós não podemos ser bebês na fé para sempre. Não podemos ter atitudes imaturas para sempre. Quem estava aqui um tempo atrás, quando eu compartilhei a palavra, e eu contei para vocês um episódio que eu tinha 3 anos de idade, e eu peguei uma havaiana que eu não queria vestir de jeito nenhum, e eu taquei na cara da minha mãe. Quem estava aí que ouviu? Uma criança, é aceitável uma criança fazer birra e ter um comportamento, sim ou não? Cadê os pais aí que estão dizendo, oh meu Deus. Mas agora você imagina, eu aqui com 32 anos de idade, pegar um chinelo e tacar na cara da minha mãe. Ia ser no mínimo estranho, sim ou não? Por quê? Porque sou adulta. E espiritualmente falando, queridos, é a mesma coisa. É normal crianças terem atitudes de crianças, mas não é normal pessoas que estão há tempos na caminhada com Deus e ainda ter atitudes de bebês espirituais. Sabe, nesse versículo que nós lemos em 1 Coríntios 3, eu consigo perceber um certo desapontamento na fala do apóstolo Paulo. Eu imagino ele chegando na cidade de Corinto, animado, ansioso para compartilhar coisas grandes, poderosas, espirituais. Mas ele simplesmente fala, eu não pude fazer isso. Eu não pude dar alimento sólido para vocês, porque vocês não tinham condições de recebê-lo. Tive que falar ainda como a crianças, dando leite espiritual. Queridos, quantas coisas nós perdemos em Deus, porque não estamos em condição de recebê-lo. Não é porque Deus não quer abrir aquela porta para você, não é porque Deus ele não quer abençoar você naquilo, mas talvez Deus ele olhe e veja, eu gostaria de fazer, mas você não tem condições, você não cresceu, você não amadureceu para que eu possa derramar mais isso na sua vida. E Deus é tão bondoso, queridos, que Ele nunca vai nos colocar em algo se não tivermos maturidade e estrutura suficiente para sustentar aquilo. Outra coisa que eu imagino, eu fiz uma pesquisa quando eu estava preparando essa mensagem aqui. Eu imagino a igreja, uma parte dela, como um grande berçário. Quem já viu aqueles de hospital que, às vezes, quando os bebezinhos ainda são prematuros, que tem várias caminhas de bebê, eles colocam os bebezinhos lá. Quem já viu isso? Tem uma parte da igreja que é assim. Quando chega pessoas novas, pessoas recém-convertidas, pessoas que estão começando a caminhar na sua fé. Talvez algumas vezes elas precisam ir para essas incubadoras, para esses lugares dos bebês. E sabe qual é o problema? Muitas vezes nós, que já somos bem grandões, estamos lá ocupando o lugar de bebês. Por que talvez não conseguimos abraçar mais pessoas na nossa cidade ainda? Porque falta pessoas maduras espiritualmente. Pessoas que possam dizer, um dia eu fui cuidado, mas hoje eu amadureci, hoje eu cresci e eu estou apto a ajudar a cuidar de pessoas também. Fiz uma pesquisa. Se tiver errado, é culpa do site da prefeitura, porque eu olhei lá. Lages tem 73 bairros. Se eu contar para você que grupos de GPS da nossa igreja, nós ainda não temos aí nem 30% desses bairros da nossa cidade, você acreditaria? Fazemos um movimento. Vamos ganhar a nossa cidade para Jesus. Quem crê nisso? Amém. Então vamos abrir GPS nos outros bairros. Não é comigo. Deixa para o outro. Eu ainda estou lá ocupando a incubadora. Queridos, temos hoje 59 líderes de GPS na nossa igreja. O que aconteceria se esse número dobrasse?
se esse número triplicasse? Se tivesse pelo menos um grupo de GPS nos 73 bairros da nossa cidade, já teríamos ganho talvez a nossa cidade, quase toda ela para o Senhor. Queridos, precisamos urgentemente crescer e amadurecer espiritualmente. Não podemos querer ser embalados para a vida toda. Precisamos crescer e dizer: Senhor, conta comigo. Eu amadureci espiritualmente para que o Senhor possa me usar. Amém? Um outro sinal, um outro motivo do porquê você deveria se preocupar com isso, em crescer espiritualmente, é para que você não seja levado pelo engano, para que você não se perca na sua caminhada com Deus. Eu quero ler para ti 4 versículos bem rápidos sobre isso, para você ver a importância disso. 1 Timóteo 4, 1 ao 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Está dizendo aqui que nos últimos dias muitos abandonariam a fé porque foram enganados por doutrinas falsas. Colossenses 2,4. Eu lhes digo que, para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Colossenses 2,8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Está dizendo aqui que chegaria um tempo que terias muitos princípios baseados em qualquer outra coisa que não fosse Cristo. E um último verso sobre isso, Hebreus 13:9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Quando não crescemos na fé, não amadurecemos espiritualmente, nós nos tornamos um alvo muito fácil para o engano do inimigo. Eu já vi, queridos, pessoas que começaram a correr muito bem na sua jornada com Deus, mas por algum motivo não amadureceram espiritualmente, não buscaram conhecer a verdade da palavra e num primeiro engano não estão mais com Jesus, se desviaram da fé, perderam a sua fé. A Bíblia aqui está nos dizendo que haveriam pessoas que seriam levadas para longe da sua fé por um engano. Erro é diferente de engano. Todos estamos suscetíveis a errar, sim ou não? Mas um erro, quando você erra, logo você percebe aquele erro e você corrige. Agora, o engano é um problema, porque o engano, muitas vezes, nós não percebemos que estamos sendo enganados, porque eles são sutis. Quer um exemplo? Quantos já viram aquela frase? Todos os caminhos levam a Deus. Sabia que isso não é verdade? Se você ler a palavra de Deus, você vai encontrar o próprio Jesus falando: eu sou o caminho, e ninguém vai até Deus se não for por mim. Jesus estava falando, não existem outros caminhos, eu sou o único caminho que leva à salvação. Ah, mas a frase era bonita, era ou não era? Até coloquei no meu Facebook uma vez. E quando eu descobri que era errada, estava sendo enganada. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Quem consegue perceber aqui, queridos, a necessidade de crescermos na fé para que a gente não caia em enganos? E duas últimas razões eu vou apenas pincelar para você. Para que eu esteja preparado para compartilhar a minha fé. Não precisa responder, mas quantos já tiveram a triste experiência de alguém questionar algo da sua fé ou perguntar algo sobre o que você acredita e você não sabia responder? Por falta de conhecimento, por falta de amadurecimento. Queridos, precisamos estar prontos para compartilhar a nossa fé. Lá em 1 Pedro 3,15 fala: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Precisamos amadurecer espiritualmente para que estejamos preparados para responder a um mundo lá fora, sedento por Jesus, qual a razão da nossa esperança. E uma última razão que eu poderia compartilhar contigo de por que deveríamos crescer em maturidade espiritual é para que eu possa ser útil no reino de Deus. Diga comigo, útil. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
Adiantaria eu entregar para você uma espada na sua mão para você se defender se você não sabe manejar? A Bíblia é comparada como uma espada. Adianta termos a palavra na mão se nós não tivermos conhecimento, não manejá-la bem, com autoridade, com conhecimento nas nossas vidas? 2 Timóteo 2, 20 e 21. Preste atenção nesse versículo, queridos. Olha isso. Às vezes eu já ouvi pessoas que, não que esteja errado, mas não é só isso. Pessoas que falam, o que importa é o meu caráter, a minha fidelidade diante de Deus. E sim, é verdade. A coisa que mais importa é o seu caráter e a sua fidelidade diante de Deus. Mas, se for só isso, você não vai estar preparado para ser usado por Deus. O seu caráter está sim em primeiro, mas você precisa se preparar. Você precisa ter conhecimento, você precisa amadurecer na sua fé. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Olha agora, olha agora. Santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Queridos, precisamos ser úteis e preparados para toda boa obra. E é por isso que precisamos crescer espiritualmente. Quem aí recebeu boas razões para você ser intencional no seu crescimento? E agora, caminhando para a nossa última parte da mensagem, eu quero trazer para você, nós já vimos, né? Sinais de imaturidade e maturidade espiritual. Já vimos onde eu estou no caminho, em que nível eu estou na minha maturidade. Nós já entendemos aqui boas razões do porquê eu deveria me preocupar com isso, em buscar o crescimento, buscar o amadurecimento espiritual. E agora eu quero trazer para você, para nós concluirmos, como crescer em maturidade espiritual. Quais são os passos práticos para isso? Lembra que no início da mensagem eu falei para ti que eu não ia te dar o peixe pronto apenas, mas eu gostaria de te ensinar a pescar. Eu trouxe algo aqui para você nessa última parte, até muito pessoal meu. Eu caminho, queridos, quem me conhece, sabe? Esse ano está fazendo 16 anos que eu caminho com Jesus, firme e forte, para a honra e glória dele. Amém? E, queridos, muito desses passos aqui, eu entendo que o Senhor me levou a um caminho de maturidade, e eu entendo que Ele me aprovou nisso. Tem muitas coisas aqui que eu ainda estou amadurecendo espiritualmente, e tem muitas coisas aqui que eu creio que eu vou continuar amadurecendo, ou até Jesus voltar, ou até o meu último dia nessa terra aqui. Se deu certo, eu acredito que vai ser muito válido para você também hoje. Você está pronto? Como crescer em maturidade espiritual? Primeiro, entenda que amadurecer é uma decisão. Diga comigo, é uma decisão. Envelhecer é inevitável. É ou não é? Haja botox, socorro. É inevitável envelhecer. Agora, você amadurecer, isso é uma escolha. Você pode envelhecer e continuar sendo imaturo. Espiritualmente, da mesma forma. Podemos passar anos e anos dentro de uma igreja e ainda não amadurecer espiritualmente. Para você crescer em Deus, queridos, para você fortalecer a sua fé, tenha isso em mente. Você precisa ser intencional. Precisa partir de você. Precisa você entender, é uma escolha minha. Você precisa dar passos em direção ao crescimento espiritual. E trazendo para isso o segundo ponto, faça tudo o que estiver ao seu alcance para você amadurecer na sua fé. Faça tudo, tudo o que estiver ao seu alcance, queridos. Não deixe nada para depois. O que estiver na sua frente, os passos que Deus colocar na sua frente para você crescer, para você amadurecer, para você avançar, dê esse passo. Na minha vida, quando eu conheci o Senhor, eu tinha 15 anos de idade. Nem existia a Revolução Church ainda, era lá na comunidade cristã, dos pastores Hugo e Neuci Schmidt. Quando eu estava lá com 15 anos de idade, não fazia um mês que eu tinha chego na igreja. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu me inscrevi na escola de crescimento. Não sabia nada, queridos, nada. Não sabia nem onde é que estava Gênesis na Bíblia, que é o primeiro, né? Só abrir. Não sabia nada. Mas eu entendi, eu preciso crescer nesse negócio. Eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso aprender a me relacionar com Ele. Estamos com a nossa matrícula aberta da nossa escola de crescimento aqui da nossa igreja. Queridos, deixa eu te deixar esse
toque, com muito amor. Não deixe passar mais esse ano sem você fazer essa escola. Ela vai te trazer ferramentas que vão te ajudar a caminhar bem com Deus, a ter uma vida cristã genuína e verdadeira, a você ter um relacionamento genuíno com Jesus, a você não depender apenas da fé dos outros, mas você construir a sua própria fé em Jesus. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Tem um encontro com Deus, ainda não fiz, eu vou fazer. Tem a escola de ministérios, começamos hoje, para quem quer servir na igreja, eu vou fazer. Vai ter o batismo, eu ainda não me batizei, mas eu já entendi. Quem crê e for batizado será salvo. Por que eu vou deixar para outra oportunidade? Faça tudo que estiver ao seu alcance. Tudo que o Senhor colocar nas suas mãos, para você crescer espiritualmente. Terceiro ponto. Estude a palavra de Deus e a pratique. Querido, você não vai crescer espiritualmente se você não ler a sua Bíblia. E não apenas ler, você deixar com que ela te leia. A você alinhar a sua vida com o que Deus diz na sua palavra. E não apenas ter conhecimento dela, porque, queridos, tem muitas pessoas que têm muito conhecimento da palavra, muito mais que talvez da maioria de nós aqui, mas não a pratica. Não adianta. Não adianta apenas conhecer. Se você quiser ser maduro espiritualmente, você precisa ser um praticante da palavra. Eu sei pouco da palavra ainda. Tudo bem? Pratique aquilo que você já sabe. E vá estudar. Vá procurar compreender o que Deus diz daquilo que você ainda não conhece. Quem está comigo? Amém? Estude a palavra do Senhor. Outro ponto, gere o hábito da oração, queridos. Se você não gerar o seu hábito de estar no seu devocional, no seu tempo com Deus todos os dias, você não vai crescer espiritualmente, eu sinto lhe informar. Você não pode depender da oração do seu líder de GPS, do seu pai, da sua mãe, que oram todos os dias e você vê lá eles orando. Você precisa construir a sua vida de oração. Se você me segue nas minhas redes sociais, você talvez tenha visto um vídeo nessa semana onde o Espírito Santo ele me deu uma lapada. Quem já recebeu aí uma boa do Espírito Santo? Cheguei em casa um dia dessa semana cansada e pensei, estou com uma preguiça de orar hoje. Minha vontade é só de deitar, de dormir. Só eu? Não? E eu lembro que eu fui para deitar e o Espírito Santo ele falou assim comigo. Pois é, tá cansada, né? Você teria disposição para assistir a sua série preferida nessa hora? Quando ele falou isso, eu já sabia onde o Espírito Santo queria chegar. Eu falei, pois é, Espírito Santo. Eu acho que eu veria, bem faceirinha, a minha série agora. E ele falou assim, é? Então, se você tem disposição para assistir uma série, você tem disposição para ir orar. Rapidamente entendi o recado. Fui para o meu quarto de oração e recebi algo precioso de Deus aquele dia, que eu não teria recebido se eu tivesse negligenciado a minha vida de oração. Queridos, se quisermos crescer, amadurecer com Deus, precisamos gerar o hábito da oração. Amém? Outro ponto. Não abra mão da comunhão com outros cristãos. Hebreus 10, 25 nos fala, não deixemos de reunir-nos como a igreja ou congregar, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? A volta de Jesus. Está muito próxima, queridos. Não podemos deixar, negligenciar o nosso tempo de se reunir como igreja. Quem ama aqui a nossa casa, Revolução Church? Esse é o lugar que o Senhor plantou para você estar. Priorize, queridos, estar nesse lugar. No seu GPS, priorize estar com pessoas que vão ajudar você a crescer com Deus. Eu ainda não faço parte de um GPS, queridos, não deixa passar esse ano sem você procurar um GPS para você participar, para você conhecer. Se quisermos amadurecer espiritualmente, precisamos estar inseridos num ambiente onde pessoas também estão querendo isso. Contando da minha vida, primeira coisa que eu fiz quando pisei numa igreja e comecei a conhecer a Deus, procurar um grupo de GPS para participar. Porque eu entendo aquela frase, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Se você quer amadurecer espiritualmente, ande com pessoas que estão buscando ser maduras espiritualmente. Outro ponto, peça conselhos a cristãos mais maduros na fé. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. É aquele equilíbrio. Você deve sim procurar desenvolver a sua própria fé,
Mas se você está passando por alguma situação, algum problema que você não está dando conta sozinho, tenha um cristão mais maduro ao seu lado, onde você vai poder pedir conselhos. Eu peço conselhos muitas vezes na minha vida ao pastor Mateus, a pessoas que sei que estão acima de mim, que vão poder me aconselhar com sabedoria na palavra de Deus. Amém? Não precisamos saber tudo, mas precisamos ter um coração humilde para dizer: você pode me ajudar sobre isso? O que a palavra diz sobre isso? Qual é o seu conselho como um cristão mais maduro que eu deveria tomar nessa área da minha vida? Estou quase acabando. Outra coisa que eu também fiz muito na minha vida: não abra mão das coisas que Deus te chamou a fazer. Não abra mão das coisas que Deus te chamou a fazer. Queridos, se quisermos crescer espiritualmente, não abra mão daquilo que está na sua mão hoje, que Deus pediu para você fazer. Você já viu? Às vezes a gente fala: está muito corrido, eu estou com muitos compromissos na minha vida. Qual é o primeiro compromisso que de repente a gente larga? Os compromissos com Deus. Não, queridos, priorize aquilo que Deus ele colocou na sua mão. Mas tem isso, tem aquilo. Eu sei, queridos, eu também tenho uma vida corrida, mas se eu não priorizar aquilo que é importante, aquilo que tem real valor, eu nunca vou crescer, nunca vou amadurecer espiritualmente. Só temos tempo para aquilo que valorizamos. Se você valoriza a sua caminhada com Deus, o seu crescimento espiritual, não abra mão das coisas que Deus ele colocou na sua mão para fazer. Sirva onde está sendo pedido. Primeiro ministério que eu servi na minha vida, quando era lá bem novinha, o ministério de recepção. Como aquilo foi bom para mim, queridos. Me ensinou a obedecer, a ser submisso, a ter um coração maleável, a receber bem as pessoas, a tratar bem as pessoas. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão hoje, para que Ele possa colocar você em outros lugares no dia de amanhã. Quem pode dizer um amém? Amém. Não deixe de estar aonde você precisa estar. Querido, você precisa estar aonde Deus ele quer que você esteja. Lembra de Davi? Aonde começou todos os problemas na vida de Davi? No momento em que ele não estava onde ele deveria estar. A Bíblia fala que teve uma época onde os reis eles iam para a guerra. Davi era rei, sim ou não? E por que o abençoado não estava na guerra? A Bíblia fala que ele ficou no seu palácio, no terraço. E foi aí que veio um grande problema na vida dele, chamado Batseba. Foi aquele momento que ele viu aquela mulher, ele foi tentado e ele cometeu adultério e depois assassinato, unicamente porque não estava onde deveria estar. Talvez se Davi estivesse onde ele deveria, na guerra, ele não teria cometido um grande erro na vida dele. Muitas vezes nós erramos porque não estamos aonde deveríamos estar. Domingo, cadê os homens aí? Meu time vai jogar bem na hora da reunião. O que você vai fazer? O que você vai priorizar? Qual é o lugar que você precisa estar? Deixa o Espírito Santo falar para ti. Amém? Outra, que eu também passei, mais 3 e vamos encerrar. Não pare no meio dos desafios. Diga para a pessoa do seu lado: não pare, não pare, não pare. Queridos, nesses meus 16 anos caminhando com Jesus, eu já passei por muitos desafios. Por muitos dias de sofrimento, muitos dias de dores, muitos dias em que parece que a minha fé estava fraca, que eu não entendia o que Deus estava fazendo, que eu estava passando por problemas, por dificuldades, que tive problemas em relacionamentos, mas em nenhum desses momentos o Senhor me deixou parar. Porque quando paramos, queridos, nós deixamos de crescer espiritualmente. Vales na nossa vida não foram feitos para estar estagnado, foram feitos para você passar por eles. E nos vales, no problema da vida, muitas vezes é o lugar onde Deus mais vai forjar o seu crescimento e fazer você amadurecer espiritualmente. Amém? Outro ponto e penúltimo. Respeite o tempo e os processos de Deus. Eclesiastes fala que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. No seu tempo de crescimento, de amadurecimento, respeite os processos e os tempos de Deus na sua vida. Não tenha pressa, queridos, não se atrase, mas também não tenha pressa. Não é porque talvez ainda você não chegou aonde você queria estar, que Deus não está trabalhando em você, forjando você, trabalhando no seu caráter e amadurecendo a sua vida para que você esteja pronta onde Ele quer te usar. Compartilhei nessa manhã, fazem 16 anos que eu caminho com Jesus e eu sempre tive muito claro
alguns chamados e alguns propósitos de Deus na minha vida. Por exemplo, eu amo compartilhar a palavra. Eu sei que é algo que Deus me chamou para fazer. Mas nesses 16 anos, sabe quando que o Senhor ele começou a me chamar e me levantar para fazer isso? Do ano passado para cá. 15 anos, servindo, amando, sendo submisso, sendo fiel, sendo trabalhado, sendo forjado, tendo caráter, sendo transformado. E é só o começo, eu tenho plena convicção disso. Tenho plena convicção que tem muitos outros lugares que Deus quer me levar. Mas se eu não respeitar o tempo e os processos de Deus na minha vida, eu não vou estar pronto para estar lá. Amém? E o último ponto que eu quero compartilhar com você hoje, para que você possa amadurecer espiritualmente. Dependa do Espírito Santo. Dê um sorriso onde você está. E diga assim, eu vou depender do Espírito Santo. Não tente, queridos, crescer, amadurecer espiritualmente, sem a ajuda do Espírito Santo. Jesus, que era Jesus, ele dependia do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele era levado pelo Espírito Santo, que cheio do poder do Espírito Santo, ele fazia o que fazia. Nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo, a ter um relacionamento com ele, a dizer, Espírito Santo, voltar lá para o começo dessa mensagem. Quais são essas áreas da minha vida que eu ainda não amadureci? Quais são as áreas aqui da minha vida que eu ainda preciso que o Senhor trabalhe no meu caráter? No que eu ainda estou sendo imaturo? No que eu ainda não cresci? Para que o Senhor possa, então, impulsionar a minha vida. Dependa do Espírito Santo, queridos, porque Ele é aquele que o Senhor Jesus enviou para que você possa, então, crescer, amadurecer espiritualmente. E Ele sempre vai estar ali para conduzir você nessa jornada de crescimento. Quem pode dizer um amém por isso? Amém, queridos? Eu creio que, nesse dia, o Espírito Santo, Ele deseja levar eu e você nessa jornada de amadurecimento espiritual. Sabe, eu não sei há quanto tempo cada um aqui você tem caminhado com Jesus. Talvez, como eu falei algumas vezes aqui, você está no início da sua caminhada. Não faz nenhum ano ainda que você está conhecendo a Deus. E está tudo bem ainda precisar de algum leite espiritual. Mas conforme o tempo for passando, queridos, não deixe de procurar um alimento sólido. Não deixe de ser intencional no seu crescimento com Deus. E se, querido, talvez você está aqui há 2, 3, 4, 5 anos e você sente, Deus, o Senhor está falando comigo nesse dia. Eu preciso dar passos práticos, eu preciso crescer, amadurecer na minha fé, para que o Senhor possa então me levar aonde o Senhor quer me usar. Sabe, queridos, o Senhor Ele está aqui não para trazer um peso sobre você, mas para dizer, filho, filha, vamos, eu tenho algo novo lá na frente para você. Quem recebe essa palavra nessa manhã, nessa tarde, amém? Se você recebe isso, se você deseja crescer com o Senhor, fica de pé onde você está. Nós vamos ter um tempo de oração agora.